Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Pauta de hoje com Andréa Santos, hein? Vocês são todos bem-vindos, muito obrigado por permitir eu entrar aí na sua casa, esse programa que foi feito para você. Afinal de contas, a sua pauta importa para nós. E hoje teremos um tema, gente, bem polêmico, hein? O assédio. E, para falar deste tema, eu trouxe uma pessoa muito especial. Ela que com maestria vai estar tirando as nossas dúvidas e, ó, muito conhecimento nesse dia, viu? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura! A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos aos estúdios e agora eu tenho a honra de apresentar Messila Fauzier. Na verdade, eu vou deixar ela se apresentar, gente. Essa pessoa que é muito especial, seja bem-vinda e apresente-se para nós. Meu nome é Messila Fauzier, eu sou advogada, especialista em direito das famílias e direito da mulher, e é um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão importante, tão sério, muita responsabilidade, e espero colaborar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? E hoje falar de um tema tão complexo, um tema que tem tido tantas contradições, dúvidas até na nossa sociedade, até porque o nosso tema de hoje é uma ferida social, que ainda dói e dói muito, porque muitas pessoas se encontram em silêncio. São muitas vozes que estão em silêncio por conta do assédio. Doutora Messila, o que é o assédio? E como a lei protege, né, a pessoa que sofre esse assédio? O assédio ele pode ser conceituado na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, mas o que é de fato o assédio? Como que a gente o vê na prática? O assédio é uma ação e até mesmo uma omissão, não é só uma ação, pode ser também caracterizada através de uma omissão, de uma violência. E essa violência, ela pode ser de diversos fatores. Uma violência física, que é aquela que a pessoa vai ter marcas no corpo, pode ser facilmente identificada, a violência patrimonial, e aí a gente diz relacionada a financeiro, a bens, a violência psicológica, que é o que nós costumamos falar que não é aquela violência facilmente identificada, porque a violência física a gente consegue verificar, a psicológica não, ela é Ela é mais invisível, difícil. ela é mais difícil. A violência moral e a violência sexual. São tantos os tipos, né, as tipologias de violência, e o que nós podemos observar, pelo menos eu no meio, assim, a gente, né, enquanto estamos nas rodas de amigos, muitas pessoas não sabem quais os tipos de violência. E por isso eu quis trazer esse tema para trazer mais conhecimento para as mulheres, para os homens, para a nossa sociedade, que tem sofrido violência, né. E desde muito nova, antigamente já existiam muitas das violências. Hoje também é dado nas escolas por bullying, né. Eu sofri demais, né, em nossa época. Mas naquela época nós não tínhamos muito essa questão de defesa, a gente tinha que aguentar aquelas
ataca, aquelas falas, sozinha e caladas. Mas hoje vimos muitas mulheres, né. Hoje eu quero falar um pouco dessa violência sobre o assédio moral, sobre alguns tipos de assédio que as mulheres têm vivido, que têm sofrido em nossa sociedade. Ao longo da história, vimos desde as histórias dos nossos antepassados, o quanto as mulheres sofriam em silêncio. Eram usadas, né, apenas como, um objeto sexual ou viviam-se e sofria vários outros tipos assédio, já citado pela senhora aqui. E hoje, quais assim vendo, acompanhando tantas famílias, quais são os maiores assédios que você tem acompanhado e vivido, dentro da sua profissão, dos seus atendimentos? A gente vê muito o assédio físico. O assédio físico, ele ainda é o de maior percentual, mas o assédio Seria psicológico tem sido muito, muito recorrente no escritório, nos meus atendimentos. Porque o assédio psicológico, como eu disse antes, ele não é igual ao assédio físico, que é facilmente identificável. O assédio psicológico é uma mudança de comportamento muito grande da vítima. E o agressor, ele tem toda uma manipulação em relação àquela vítima. E ela se fica numa redoma, fica num espaço que ela não consegue se libertar. Então o assédio físico não, outra pessoa consegue visualizar e fala: "Não, nós precisamos te socorrer, eu vou te levar na delegacia". E o psicológico? Ela tem que se abrir, ela tem que falar. Então se ela não falar, não se abrir, não vai ser facilmente identificado. Então nós temos sim muito hoje a quantidade do assédio físico, mas o assédio psicológico, patrimonial é recorrente é no o mais escritório. recorrente É hoje. recorrente também. E o maior número de casos que você recebe ainda é de mulheres? De mulheres, com certeza, de mulheres. Porque vimos hoje tanto eu não me recordo da minha época até hoje, tanta violência contra as mulheres. A mulher que já sofre em silêncio, a mulher que já tem dupla jornada, aquela que é aguerrida ali dentro da casa, que tem que ter o seu emocional forte para cuidar dos filhos quando essa é rejeitada, quando é traída, e ainda tem o assédio físico, emocional. Vivemos dias difíceis, né, onde as mulheres têm tentado e lutado por um lugar, né, por mais respeito, e hoje os maiores casos são dos assédio físico. Físico, a gente ainda vê uma grande quantidade do assédio físico. E é importante dizer também que não tem classe, porque muitas das vezes, né, a sociedade fala: "Ah, o assédio, a violência doméstica, a violência familiar, a violência psicológica, ela está só na população de baixa renda". Mas Não é não, verdade, eu atendo né. muitas pessoas Então é verdade. abastadas que sofrem com esse assédio, e até mesmo porque o agressor ali, ele utiliza desses mecanismos de poderio dele, financeiro, de influência na sociedade, para manter essa vítima acuada. Então ela se sente também ali numa situação: "Poxa, eu não quero expor a minha família, não quero me expor, eu não quero expor o meu marido". Então ela se preocupa com ele, e ele utiliza desses artifícios para manter a Sabendo da fragilidade que a mulher possui. Esse tipo de assédio, até porque a lei protege apenas, mulheres dentro de casa ou também outros ambientes, como o espaço-trabalho, espaço público, existe leis, outros tipos de leis que A Lei Maria protege? da Penha, ela protege não somente, dentro de casa. Eu costumo citar um exemplo que é muito recorrente também, que eu já atendi no meu escritório: empregadas domésticas. Então a empregada doméstica, ela está ali no seio familiar, prestando o serviço dela, ela tem um amparo hoje pela Lei das Domésticas, mas ela também está amparada pela Lei Maria da Penha, porque ela está ali no seio familiar, então ela pode ser também uma vítima de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela não protege a vítima somente ali no ambiente doméstico, no trabalho também. Muitas mulheres não sabem que, se o agressor frequentar o mesmo ambiente de trabalho que a Lei Maria da Penha garante que ela pode ser afastada, recebendo o salário por um prazo de 6 meses aí. Então fica garantido o emprego dela, ela pode ser afastada recebendo o valor por Se conta essa disso. mulher estiver sendo assediada, mas a minha dúvida e de muitos é somente por cônjuge ou pode ser por outras pessoas do ambiente de trabalho? Pode ser por outras pessoas também, pode ser tios, pode ser ex-relacionamentos que ela teve, então um ex-marido, um ex-namorado, Se ela se sentir coagida se ela ou sentir assediada, ela exatamente. pode registrar o boletim de ocorrência. Pode fazer o boletim de ocorrência, sim. A lei não abrange só ali no ambiente, familiar ali, também no ambiente externo há essa proteção se tiver alguma vinculação. Nós estamos vendo hoje,
Inclusive a deputada Júlia Zanatta, ela fez uma adequação, né, está tentando aí, está com um projeto de lei para transformar e fazer algumas mudanças na Lei Maria da Penha, por haver muitas denúncias falsas por mulheres. Isso é verdade? Você tem atendido também mulheres que têm feito esse tipo tem tido essa atitude? Andréia, assim, a lei veio para nos proteger, né. Tem uma essência muito bonita a lei, no sentido de realmente trazer essa proteção para a mulher, que é a parte frágil ali da maioria das relações. Mas sim, respondendo a tua pergunta de forma triste que eu digo, atendo caso, eu tive um caso recente agora, de uma menor de idade, que manipulou toda a família, manipulou a mãe inclusive, levou essa mãe a ir à delegacia fazer um registro de um boletim de ocorrência, falando que sofria violência doméstica. E aí quando no processo foi fazer a apuração, nós tivemos ali na audiência com o juiz, e que o juiz perguntou para ela, indagou sobre os detalhes do caso, ela falou: "Não, eu inventei tudo, eu Olha só. não, nada disso aconteceu. A violência física que está constando aí no laudo pericial, no processo, na verdade foi a minha maquiagem que caiu, e aí ficou roxo, e aí constou essa roxidão". E eu consegui aí a mãe veio também, confirmou, que depois ela abriu para a mãe que era mentira, enfim, ela moveu toda a máquina do judiciário, a Olha máquina da só. polícia, com uma mentira. Existe muitos gastos, movimentar todo o judiciário, e não tem nada assim que esse processo se transformou ou pode se transformar contra a pessoa? O Ministério Público, no momento que estava ali de acusação em relação ao homem, né, que estava ali como agressor, depois ele mudou a cadeira, pediu a absolvição dele e colocou ali no relatório final dele que seja aberto um processo para apurar a denunciação caluniosa dela, por conta realmente de toda essa farsa que ela inventou no processo. Então vai ser aberto um novo processo Olha para só. apurar essa denunciação caluniosa. Gente, estou aprendendo muito aqui, viu? Mas vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Voltamos mais uma vez, gente. Esse tema, eu estou tirando muitas dúvidas e eu acredito que você também vai aprender muito. Eu tinha muitas dúvidas, ainda tenho. Vamos tentar tirar o máximo de dúvidas aqui. Doutora, esse projeto de lei proposto pela a deputada Júlia Zanatta, você acha que vai ter alteração? Você acha que vai ser bom ou ruim para as mulheres? Qual o impacto que essa mudança pode causar na sociedade? Eu acredito que esse projeto de lei, na verdade, ele vai trazer um pouco a voz da voz masculina, e evitar também que sejam feitas denúncias caluniosas, falsas, né, em relação à violência doméstica. Embora é importante frisar aqui que são poucas ainda, né, aquelas mulheres que se dirigem à delegacia para fazer uma denúncia falsa. Mas existe, com certeza, como esse caso que eu mencionei anteriormente. E podemos ver muitos homens reagindo, né? Estão se formando alguns grupos, algumas instituições de homens, né, que tentam se defender por ter sofrido, né? Eu vi muitos casos de homens que foram queimados, né? E chegou lá, a Lei Maria da Penha protegeu a mulher, ele ficou surpreso, porque
muitas pessoas eu acho que a abordagem, eu acho que ainda tem muitos estudos a ser feito, melhoria dentro da lei, Sim, do sim. amparo, dessa chegada até a delegacia. Eu acho que ainda tem muita falha dentro desse sistema, né. E eu acho que você acha que por conta de toda essa, às vezes, falta de amparo, é que as mulheres também, né, elas sentem um pouco de medo, de receio de fazer as denúncias? As que são sérias, né, as mulheres que de fato passam esse tipo de assédio. Você acha que é por falta de amparo? Qual é o impacto? O que que você acha? Você que tem acompanhado tantas mulheres na delegacia. O receio é a retaliação. É a retaliação que é muito forte, muito pesada, do outro lado. A jus você quando ela vai à delegacia, ela se sente acolhida ali naquele momento, é feito todo um procedimento, é colocado para ela à disposição a equipe multidisciplinar que consta na Lei Maria da Penha, mas tem o pós, e o medo? Será que todas aquelas medidas, a medida protetiva, por exemplo, que é um direito que está ali na Lei Maria da Penha, que é de impedir que o agressor chegue até a vítima, será que isso será suficiente para me proteger? Será que ele vai dar importância? Então a mulher ela tem muito medo dessa retaliação, inclusive financeira, né. Às vezes depende financeiramente ali, tem os filhos pequenos, então, quando ela pensa em se dirigir à delegacia, ela pensa num contexto total de consequências. E é isso que a impede muitas vezes de dar voz, né, de ter voz. E é importante dizer também, Andréia, que a voz da mulher num processo, de violência criminal ali, violência doméstica, ela tem muito peso. Então na balança lá porque são crimes que geralmente acontecem fora da testemunha ocular, não tem testemunhas ali para verificarem. Então o juiz vai falar assim: "Bom, não tem testemunha, eu tenho a palavra da vítima e a palavra do agressor, qual que eu vou levar ali em consideração?". Então a palavra da vítima, ela tem muito peso no processo de violência doméstica. E ela sabendo disso, que a palavra dela tem muito peso, ainda mais agora que a vítima não pode se retratar, né. Antigamente você poderia ir lá na delegacia, fazer um registro, voltar lá e falar: "Eu quero desistir do processo". Agora não pode. Hoje não é mais possível. Houve também essa mudança na lei. Houve essa alteração. Hoje, para você se retratar da denúncia, né, de violência doméstica, isso pode ser feito antes do recebimento da denúncia do Ministério Público e tem que ter uma audiência, o procedimento próprio ali de se ela vai ser ouvida pelo juiz, por que dessa retratação. O Ministério Público também vai ser ouvido. Mas eles por que você acha que houve essa mudança? Por conta dessa de justamente ter mulheres que foram coagidas, e aí elas tinham que tirar a denúncia por conta da ameaça de morte, né, porque outra coisa que cresceu muito foi o feminicídio, né, que eu acho que entra também aqui nessa nessa pauta, o feminicídio cresceu muito nos últimos anos, de 2015 para cá, tem crescido de uma forma absurda, e as mulheres, às vezes, que denunciam, a maioria que teve proteção, muitas foram mortas. E a gente eu acredito que falta políticas públicas de melhoria nesse caso. Eu acho que você concorda em passar por uma mudança, algumas brechas dentro da Lei Maria da Penha, para que ouça os 2 lados? Você concorda com isso? Sim, claro, com certeza, né, apurar de fato o que está sendo acontecido, que ainda assim, como eu disse, a palavra da vítima tem muito peso, então leva-se em consideração muito a palavra da vítima. Mas levando em consideração as políticas públicas, que até você mencionou aqui, a vítima ela se sente acuada por conta disso, né. Ela vai lá, faz um registro, Hum. vai ter um processo e depois? Não tem, Exatamente, a prática, não tem como um que funciona na amparo. prática? O meu amparo, né, o dos meus filhos e a minha sobrevivência, a lei ela é muito linda, quando você lê a Maria da Penha, realmente ela traz ali Não, todo todas as leis tem muitas que são muito bonitas, né. É igual eu falo, tem gente que eu sou contra totalmente o aborto, vai ser uma outra pauta, mas eu estou fazendo uma brecha, porque assim, não ao aborto, mas cadê as políticas públicas para quem não tem condição, ou de fato não quer, ou né, eu não vou também julgar a pessoa, né. Às vezes foi realmente uma tentativa de estupro e ela talvez não vai conseguir conviver com aquela dor, mas cadê as políticas públicas de abrigos, de amparo, de creches suficientes para ajudar essas pessoas, acolher essas crianças? Então assim, a lei é bonita, mas nós precisamos de políticas públicas. Eu sempre sim. falo, não tem. E muitas mulheres, eu também acompanho às vezes, o que acontece? Elas não têm condições financeiras, a família não tem e o poder público não tem
projetos de fatos que acontecem. Tem muitas ONGs que são de fachadas, que usam o dinheiro público e não acolhem essas mulheres. Então vemos as dores. E como você tem acompanhado muito essas mulheres, elas, a maioria delas, elas aceitam ir para alguns abrigos, que em Goiânia eu sei que tem, ou elas preferem não ir? Infelizmente, elas preferem não ir. Quando ela vai à delegacia, tem essa opção, né? Ela fala se ela precisa de abrigo, qual que é a equipe multidisciplinar que pode atendê-la, e a maioria delas optam por não, falar que tá tudo certo. Eu tenho casos, a maioria dos casos que eu atendo, assim, a família estende a mão. Fala assim: "Ah, o governo, né, a política pública estendeu a mão e teve aqui aquela reinserção daquela mulher vítima de violência doméstica na sociedade". É muito raro eu ter uma cliente desse sentido, geralmente é a família. Família que apoia, família que fala: "Ó, vamos mudar de cidade, eu faço a sua mudança e arrumo um trabalho". Então, geralmente, é um amigo muito próximo, e são pessoas assim, mas políticas públicas, de fato, ainda E acolhe essas mulheres, a gente não encontra, estamos assim, em falha no de nosso fato, não tem a inclusive em lei de Goiânia. previsão, mas, na prática não funciona É muito como bem. você falou, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo, assim, algumas as leis, o amparo, mas não existe. Isso é revoltante, né. E é por isso que muitas mulheres não denunciam, porque não tem amparo, não tem um direcionamento, chega ali. Eu tive a infelicidade, vou até falar aqui algo que é pessoal, de perder uma prima vítima de feminicídio. Ela denunciou, né, mas mesmo assim, esse papel não conseguiu proteger de fato. E qual a deficiência maior que você acha dentro do poder público nesse caso, nessa questão, no acolhimento? O que você tem acompanhado desde a denúncia, ali com a vítima? A vítima, ela está frágil emocionalmente. E a gente sabe que um emocional abalado, ele abala várias estruturas. A estrutura patrimonial, então ela não tem emocional para criar meios de trabalho, que ela está ali abalada. Ela tem o sentimento de que ela não serve para nada. Ela está ali insegura, então ela precisa desse abraço, desse apoio da sociedade. E muitas das vezes ela é muito bem acolhida na hora de fazer a denúncia, mas e o pós, quando ela volta para casa, que chega essa notícia para o agressor, e aí é onde vem toda a situação realmente que ele se revolta contra ela e a obriga muitas vezes na delegacia, ela chega na delegacia, eles falam que não pode ser retirado, e ela se vê como? Como que eu vou enfrentar o mundo de trabalho, meus filhos, O julgamento, às os vezes, da julgamentos da sociedade, sociedade, sim. que infelizmente as mulheres não estão se apoiando o suficiente. Não. Essa falha também a gente percebe muito, não existe muitas são as primeiras a acusar diante de algumas situações. E o agressor ele inverte o papel. Ele coloca a vítima como a culpada. "Ah, eu fiz isso porque você agiu de tal forma". O verdadeiro narcisista. Exatamente. Então, há muita falha na eu penso que o trabalho ele parte de dentro para fora. É ver Nós precisamos tratar aquele emocional ferido, aquele emocional abalado por conta daquela violência, para que ela se desenvolva nas outras áreas. E aí entra o apoio psicológico, né, Então quando você chega na delegacia não tem uma psicóloga, um terapeuta ali que acolha essa mulher? Não, não tem. Não Olha tem. só Eles gente, perguntam, né, tem na lei e tudo mais, mas de fato só na lei. só na lei. De fato, e tem a pergunta que fazem, né, se ela precisa de algum acompanhamento, mas de fato os caminhos para chegar à efetividade E de lá também não tem as clínicas que direcionam essas mulheres para esse não, amparo? na prática De ligar para alguém: "Olha, estamos aqui com a ocorrência", de chegar um amparo? não, não. É o que eu falo, gente, isso também vai ser uma pauta nos próximos programas, políticas públicas. Gente, é necessário falar as deficiências das políticas públicas em vários âmbitos, hein, em várias áreas da nossa sociedade. A Lei Maria da Penha, se deixar, a gente tem muitos assuntos dentro dessa lei, né, muitos assuntos. Mas Tá. estamos quase finalizando, infelizmente, e como surgiu essa paixão, a sua paixão pela advocacia, pelo direito, desde quando? Quando que surgiu essa me Ah, conta um pouquinho de você, doutora Messi. o direito ele surgiu aos meus 10 anos de idade, quando uma pessoa falou para minha mãe que eu iria ser juíza. Ela não me conhecia, não conhecia a minha família, ela simplesmente falou: "A sua filha vai ser juíza". E eu cresci com aquilo em mim, quando eu fui prestar vestibular, eu realmente falei: "Não tem outra opção, vou fazer direito". Cursei direito na Pontifícia Católica de Goiás, aqui na PUC,
Passei na OAB, passei logo na primeira prova que eu fiz e comecei a advogar. Eu já treinei mais de 60 advogados para prática. Eu atuo efetivamente na advocacia, eu falo que eu amo o que eu faço. Olha só. Cuidar de pessoas e vencer processo o financeiro, é claro que a consequência a gente vive dele, mas nada melhor do que você receber um "Obrigado, doutora, parabéns, você conseguiu resolver o meu É problema". É gratificante, né? gratificante. As pessoas hoje, elas sofrem muito, sofrem. E o direito, ele cuida do bem da vida. Aquilo que é mais importante para você, você terceiriza isso, você passa para mão de um advogado. Então, essa paixão ela vem da minha infância, e hoje eu me sinto realizada e é mais do que realmente financeiro, é um propósito de vida mesmo. Gente, ó, nós vamos deixar as redes sociais da doutora Messila, seus contatos, tá? Ela que é uma advogada muito competente, já conheço há um bom tempo. Eu tenho a honra de dizer que também é a minha advogada, tá? Sim, verdade. Então, estou me sentindo em casa, justamente é por isso que eu tive, o privilégio, né, de estar com ela aqui hoje, estar nesse momento. Vamos para mais um intervalo, mas vai ser bem rápido e voltamos já já. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Voltamos do intervalo e eu falei que seria rapidinho, hein. Voltamos aqui com a doutora Messila. Gente, que honra, eu estou tão feliz de receber você aqui hoje. Eu já falei, né, gente, que ela é minha doutora, minha advogada. Pensa numa mulher porreta. E eu gosto de ver essas mulheres, ó, atuando, Verdade. né. Eu que tenho a honra de ser a sua de você ser a minha advogada, né. Verdade. Tivemos alguns momentos maravilhosos, marcantes. Você foi minha cerimonialista, né, do Olha casamento. olha que coisa boa. Mulheres Unidas, né, É isso. sobre isso. Eu falo sempre que as mulheres precisam se unir mais. O que você me diz hoje? Você também concorda de que as mulheres estão um pouco, assim, muito desunidas? Demais, demais. E é engraçado que a gente sabe a dor, né, a dor da violência, a dor de uma fala ali, que degrinha a nossa imagem, e tá cada dia assim, cada uma E a procurando, maioria são né. as mulheres, né? Sim, sim. Tem Dentro mulher do As mulheres elas têm que se levantar e não, diminuir umas às outras, né. Tá vendo, né, gente? Precisamos da união feminina. Para que haja mudança, é necessária a união. As mulheres precisam se unir. Fica aqui meu apelo, tá, mulheres? Vamos nos unir mais. E sobre as denúncias, doutora, onde buscar apoio, os órgãos, além da delegacia? Existem várias delegacias, né, especializadas? Tem delegacias da mulher, juizados de violência doméstica também. Tem também o 180, o Disque 180. Ministério Público recebe denúncias, Defensoria Pública também tem seu canal de denúncias. Esses são os canais que a gente tem para denunciar. Vamos deixar na tela aí, tá, gente? A questão do número, dos canais de denúncia, Sim, porque é necessário, não se cale. Deixa uma mensagem claro, lembra. para essas mulheres que têm medo, às vezes, de denunciar. Deixa uma mensagem, o que você deixaria para essas mulheres? Bom, eu falaria que é o amor próprio. O amor de Deus, ele se materializa quando a gente se ama. Então, quando eu estou me amando, quando eu estou me cuidando, quando eu estou evitando a violência feita comigo, eu estou sendo ali representada através do amor de Deus. E se essa pessoa não tem essa representatividade do amor de Deus, não acredita nisso, ela tem que se proteger. Ainda mais, eu não acredito em Deus, mas eu preciso me proteger. Meu físico, meu emocional,
Se eu não consigo ir sozinha, peça ajuda, ajuda de uma amiga, ajuda de um conhecido, alguém que vai poder estender sua mão, mas fale. É difícil, né, tomar uma decisão de ir sozinha. Nós entendemos que na prática é bem complicado mesmo. É mais difícil, É né? muito mais difícil, mas não deixe de falar, não deixe de falar, denuncie, porque sempre vem a primavera depois. A fase difícil ela passa e a primavera chega. E uma mulher ressocializada, uma mulher curada, Eu sei a bem gente o que é sabe que isso, move montanhas, gente. né. Move montanhas. Eu sei bem o que é isso. Vai ser uma pauta também, viu, gente? Mais uma pauta. Dessa pauta vai saindo outras pautas e outras ideias a ser falado, outros assuntos, porque não tem nada melhor do que discutir, falar, conhecimento, e é isso que as mulheres têm que fazer. Nós precisamos de conhecimento, de investir no conhecimento, de aprofundar melhor dentro dessa lei, de aprender cada dia mais. E, doutora Messila, a questão dos abrigos, você conhece algum em específico que faz esse atendimento dentro de Goiânia? Ou a delegacia direciona? Na verdade, a delegacia direciona porque eles são, parece que tem proteção, né, de dados, Sim, sim. sigilos. Tem sigilo, né, os processos eles tramitam em segredo de justiça, só fica acessando ali, tendo acesso às partes, e tem abrigos, sim, que estão ali. É claro que como a gente disse, não são muitos, né, até porque o volume de denúncias, o volume de casos é muito grande. Tem entidades religiosas também, e são várias entidades religiosas que prestam esse apoio também, que recebem, mas ainda assim, como nós conversamos, é pouco, né, perto da quantidade ainda, do volume das denúncias. Dos volumes da denúncia. Isso. Vamos caminhando para o final. Eu quero fazer um bate-bola aqui rapidinho para vocês saberem um pouco mais a nossa doutora. Muito obrigada, viu. Eu que agradeço. E eu gostaria muito de saber algo, assim, para você, a questão da mulher. Fala um pouco, assim, do ser mulher. É uma dádiva de Deus, né, a mulher ela é a coluna, né, coluna de uma casa. Então a mulher ela consegue exercer, consegue cuidar dos filhos, ela consegue cuidar de si mesma, consegue cuidar do marido, do trabalho, então ser mulher é uma bênção, é muito bom ser mulher. E nós temos que valorizar mais isso, reconhecer que nós temos ali nós somos uma joia preciosa, e toda joia preciosa ela tem o seu valor. Então reconhecer esse valor é muito importante, né, você mulher aí que nos escuta, saiba que você é muitíssimo preciosa. Conheça o seu valor, hein, mulherada. E a família, o que representa para você? Família é a base não só de cada um, mas da sociedade, né. Famílias estruturadas, famílias que se unem, isso e quando eu digo isso é independente de questões financeiras mesmo, né. Eu atendo clientes, assim, de todas as classes sociais e tem famílias que são preciosas e realmente que estão ali, você vê uma base, unidas, que se ajudam. E quando a gente fala de pauta de violência doméstica, a família ela é muito importante, né. É a base, né? É a base, é o É a esteio base de tudo. então família, realmente é uma base para qualquer outra significado para nós. E a fé? A fé ela tem que ser inabalável, né, inabalável, a fé é o que permeia tudo. Se a gente não tiver fé, fé para o nosso trabalho, fé para nossa vida, fé do depois, fé para hoje, fé de que as coisas acontecerão no tempo certo, a fé para mim ela caminha no meu dia a dia. Até nos meus processos, eu costumo falar, eu falo: "Olha, a gente faz até aquilo que onde deve, né, eu estudo até onde eu devo estudar, eu vou até onde que eu devo ir, mas nós sabemos que há uma tríade ali, há o juiz, há o Ministério Público, né, há outros advogados envolvidos, e além daquilo do que eu posso fazer, depois vem a fé, né. A fé ela nos eleva para um patamar maior, né. Ela remove, Ela né, remove montanhas, com montanhas, né. certeza. Deus. Deus é nosso pai amado, né. Deus é quem está conosco nos dias de alegria, de sofrimento, nos dias de silêncio, nos dias de barulho, né. Deus é primordial. Deus como eu disse, a minha própria profissão ela vem, né, de algo, assim, muito sobrenatural, uma pessoa que nunca viu falar que eu iria cursar, né, de certa forma direito, então eu vejo Deus em tudo, até no não. Acontecendo tudo isso, né, é algo incrível. É algo incrível. Então, assim, nos próprios casos, né, que a gente se envolve, às vezes Deus está ali mostrando, você pega de um processo, leva para o outro uma solução, e aí você vê muito ali o trabalhar mesmo de Deus na minha profissão, como família também.
como profissional, como serva, né, como esposa também que sou, e que conheço o dia a dia de um casamento, que não é nada fácil, mas é gratificante. Doutora Mercila, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito esse convite. Nós aprendemos muito. Eu falei que ela responderia, que ela tiraria nossas dúvidas com maestria. E esse foi o nosso Em Pauta de hoje. E eu quero deixar aqui para você: denuncie. Não tenha medo de denunciar, de abrir a sua boca, de falar com o vizinho, com a família, de denunciar nos órgãos públicos. Não se cale. Mulher, cuide de você, se ame em primeiro lugar e não tenha medo. Nós estamos aqui, esse foi o Em Pauta de hoje, porque a sua pauta importa para nós.